O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E no espaço de hoje nós temos o prazer de receber a nossa diplomada em matemática, professora Josiele Tonin Palhosa, que recentemente conquistou, ainda não recebeu, mas conquistou a medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática do Ensino Médio. Que conquista, né, professora? Bem-vinda aqui no nosso espaço, prazer em recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estar falando um pouquinho do meu trabalho. Que legal. O que representa, na verdade, a conquista desta premiação? Porque é um reconhecimento a nível de Brasil. E o que a senhora fez e está fazendo de diferente que mereceu esse reconhecimento? Eu acho que assim, essa conquista, primeiramente, eu acho que significa uma valorização profissional, pessoal, uma realização, na verdade, porque ano passado, quando a gente recebeu as informações sobre a Olimpíada, eu fiz a inscrição, né? Então foram em torno de 600 professores do país inscritos nesse momento, e a gente vê isso como algo distante, né? Vou participar, mas é difícil, é complicado. Tu fica, né, naquela. Mas assim começou o andamento, foi em torno da metade do ano de 2023. A primeira etapa da Olimpíada foi uma prova que eu fiz sobre a parte da matemática, e a relação da matemática eu tinha que argumentar com as habilidades da BNCC, né, relacionar os conteúdos matemáticos, objetos do conhecimento, que a gente diz agora, com a BNCC. Então, nessa primeira avaliação, que foi descritiva, não foi objetiva, restaram 68 dos 600. Foi uma seleção já dura aí, já de cara, assim. Bem pesada, como diz. Aí, finalizada essa seleção... Todas as provas de matemática, diria eu, no meu tempo de estudante, né? Mas eu digo assim, que quando a gente gosta de matemática, ela se torna fácil. E depois dessa prova, a gente teve a segunda etapa da Olimpíada, que foi a produção de material, de vídeos, sobre o nosso trabalho desenvolvido. Então, sobre o trabalho desenvolvido na escola. Aí foi o envio desse material. Aí sobraram uns 20 finalistas que em dezembro, aí a gente fez a entrevista final com o pessoal do ITA, do Instituto de Tecnologia, o INPA, aí o pessoal do Ministério da Educação. Então, essa entrevista, que foi feita em dezembro, é que definiu os 10 medalhistas de ouro, que a divulgação foi na semana passada. Então, assim, no momento da divulgação, vou dizer que a emoção foi muito grande. Esse é o momento, especialmente, claro, a gente espera, quando entra num concurso desse, espera ser agraciado com algum reconhecimento, mas quando a gente conquista uma medalha de ouro, entre 600 professores, que eu considero até um número baixo pela importância da matemática, que a matemática tem dentro do ensino atual, né? Com certeza. Eu acho que, assim, se a gente parar para olhar para o lado, até eu comentei com os meus alunos outro dia que a gente saiu no pátio da escola para observar a geometria presente. E até às vezes a gente mesmo não se dá conta de quanta geometria. Gente, tudo. Olhar para um tijolo, olhar para um degrau da escada, olhar ao redor, então, os prédios que cercam a escola. Então, a nossa vida, uma conta de luz, uma conta de água, e uma compra numa loja. Então, a importância da gente conhecer a matemática, da gente compreender ela, para desde os afazeres básicos do nosso dia a dia. E como o senhor perguntou em relação ao meu trabalho na escola, eu vou dizer que, assim, tudo começou com a pandemia, né? Então, aquela questão de ter que inovar, mais, e ter que me virar.
Então, pandemia, tá? 15 dias, daqui a pouco estamos de volta, né? E daí a gente se deparou com uma situação que não. Como ensinar matemática, como fazer com que os meus alunos aprendessem matemática, porque não adianta eu ensinar. Eu preciso que eles compreendam, que eles entendam. Como fazer isso à distância? Aí, foram meses, né? Foram, muito tempo. No começo a gente não tinha plataformas para estar trabalhando isso e tal. Aí surgiu a ideia do canal no YouTube. Aí com um quadro improvisado na sala de casa, eu comecei a gravar as aulas. Aí na sequência a gente teve o letramento digital, que a Seduc proporcionou. Aí todo dia tinha aula, né, desse letramento e aparecia algo novo, um software novo, um aplicativo novo, uma ideia, enfim, para a produção de games, eu já colocava em prática. Aí os alunos ajudavam muito nessa interação, eles contribuíam também, porque, assim, sempre me virei na área de tecnologia, mas às vezes eu me deparava com situações que eu precisava da ajuda dos meus alunos. Então, eles que me ajudavam a produzir esse material para as aulas. Então, vou dizer assim, a pandemia foi algo que trouxe muita coisa ruim, mas também, para mim, trouxe muito aprendizado, muita coisa boa. Diz pra gente aí, professora, exatamente que tipo de ações você tem desenvolvido nesse período, porque isso é o que eu acho, isso é que gerou esse reconhecimento, que ações práticas, porque motivar os alunos também é um desafio permanente, né? Constante e diário, né? Então, assim, retornando para a escola, no período pós-pandemia, eu disse... Aí nós nos deparamos, professores, com o resgate de habilidades, né? Porque por mais que houve um esforço, muita coisa ficou para trás, muitas habilidades não foram desenvolvidas. Então, com isso, o que veio a ideia? Eu disse, eu vou continuar com o meu trabalho nessa questão de tecnologias com eles, mas também a questão de, já ficaram tanto tempo na tela do celular, na tela do computador, gente, temos que voltar para o prático, para o concreto. Aí eu comecei com eles, com os alunos, a produção de jogos físicos, para a gente estar utilizando na escola, no laboratório de matemática, então os jogos físicos. E toda aula, assim, eu digo, às vezes planejado, às vezes não, é um momento de eu fazer com que eles se prendam na minha aula, que eles gostem, que eles estejam ali fazendo aquela atividade e que eles gostem daquilo. Então, eu vou colocar algumas situações que aconteceram, que eu até já citei. Uma delas foi a jabuticabeira da escola. Cheguei na escola, olhei para o pé de jabuticaba, que fica na lateral, cheinho de fruta. E eu trabalhando esfera. Eu disse, levei os alunos para fora, a gente chegou lá no pátio, eles colheram as jabuticabas, voltamos para a sala de aula e lá eu consegui fazer toda a exploração dos conceitos de esfera, das fórmulas de esfera, tudo aquilo, a circunferência máxima, todo aquele trabalho, diâmetro máximo, em cima da frutinha. Então a gente mediu e tal. Depois, claro, né, eles degustaram as esferas, eu mexo com eles, que eles comeram as esferas. Outra situação, essa semana... Entrei na sala de aula, um aviãozinho passou em cima da minha cabeça quando eu abri a porta, né? Eles para mexer comigo, né? Aviãozinho de papel. Sim. Aí eu disse, gente, o que é isso? Virou um aeroporto por aqui? Aí eles, prof, a gente tá brincando contigo. Eu disse, então tá, agora eu vou brincar um pouquinho com você. Vamos brincar sério, então. Vamos brincar sério. Aí eu disse, todo mundo entreguei uma folha. Aí a gente fez o cálculo da área, do perímetro, exploramos a parte do retângulo. E eu disse, agora vocês vão me ensinar a fazer o avião, né? Aí dobramos ao meio, ponto médio. Daí na sequência tem os triângulos que vão se formando. Então, triângulo, retângulo, exploração do triângulo, retângulo. Cada fase, na sequência, forma um triângulo que tem 2 ângulos agudos e um obtuso. Áreas, perímetro do triângulo. Então, a gente fez toda uma exploração da geometria, que eu estou trabalhando no momento com os terceiros anos, baseada naquela situação. Então, assim, foi planejado? Não, eu mudei todo o meu planejamento naquele momento. Naquela hora, né? Porque no abrir a porta. No abrir a porta. Então, eu achei, assim, é algo que eles se prenderam, acharam o máximo. Até nas minhas redes sociais está compartilhado, daí todo momento depois dos aviões prontos. Então, eu acho que isso tudo acaba fazendo com que o aluno se sinta bem em estar ali, em estar aprendendo.
porque eles vêm já com aquela matemática difícil, a matemática, eu não entendo matemática, e assim, é difícil essa questão de fazer com que assim, não, você pode e você consegue. Eu acho que isso é fundamental, é acreditar no aluno, despertar esse potencial e ajudar esse aluno a desenvolver esse potencial. Porque eu acho que o reconhecimento do aluno ao descobrir que ele também pode, eu acho que isso aí é impagável, né, prof? Não, eu acho que é uma satisfação, assim, para mim, mas imagina como ele se sente ao perceber que ele consegue. Então, a valorização dele também, eu consigo, eu posso, claro, devagarinho, muitas vezes, porque muitos trazem uma dificuldade enorme. Então, por exemplo, quando eu estou corrigindo uma atividade no quadro, principalmente com o curso normal, que eu sou prof do magistério, das futuras profs, eu procuro fazer detalhe por detalhe. Eu vou fazer uma operação com fração lá no 3º ano, eu faço passo a passo, eu já puxo alguma coisa do concreto que elas possam estar utilizando com os pequenos quando elas forem trabalhar. Operação com vírgula, também as operações com os números decimais, que eles têm bastante dificuldade. Então, são dificuldades que elas trazem e que eu consigo, no dia a dia da sala de aula, tentar fazer com que elas entendam porque elas precisam ensinar isso. E eu acho que é ali a importância das séries iniciais, da educação infantil, para que o aluno goste da matemática. Então, começa por elas esse trabalho, né? E elas não têm uma formação específica de matemática, né? Elas não estão fazendo uma faculdade de matemática, então fazer com que elas tenham um pouquinho disso. Gostaria de abordar um outro aspecto também, professora, de que você trabalha com o ensino médio só. E o curso normal, né? Que também é ensino médio. E o curso normal também é ensino médio. Dessa já fazem alguns anos. Já saiu alguma discípula ou discípulo que tenha seguido essa carreira, ou que tenha o que não gostava e acabou gostando e seguiu? Porque eu diria o seguinte, que hoje é um desafio ser professor, né? Por tantos motivos, não apenas financeiros, mas né? A realização, a busca da realização profissional nessa área, olha, tem que ter muita vontade. Verdade, tem que realmente gostar, né? Então, eu vejo assim, já tenho inclusive 2 alunas assim que eu sei que já estão atuando, já são profs de matemática, inclusive. E tenho assim, essas alunas, como o senhor comentou da questão de alunos que disseram que passaram a gostar de matemática, também, sabe? Aquela satisfação de dizer, prof, contigo eu entendi, prof, agora eu gosto de matemática, ou ao menos eu passei a gostar um pouco de matemática, não tenho mais tanto medo da disciplina. Eu acho que assim, a divulgação da Olimpíada, que iniciou há alguns dias, eu recebi tanto recado lindo, tanta mensagem de ex-alunos, então ali a gente percebe que a gente tenta e às vezes a gente consegue fazer um pouquinho da diferença na vida deles, né? Eu confesso aqui particularmente, professora, que eu sou um exemplo vivo, né, da importância de não saber matemática e faltar o incentivo. Porque quando falta isso, tu acaba não gostando. E aí, se tu tem que somar 2 mais 2, já é complicado, tu imagina fazer resolver álgebras da vida, essas coisas uma todas, integral, uma derivada. Exatamente. Então, eu acho que essas atividades, essas atitudes que vocês estão desenvolvendo, realmente, isso que forma. Né? Não é só escrever no quadro, vocês têm que saber isso, vocês têm que saber essa regra. Não. Tornar a disciplina compreensível, não digo fácil, porque a matemática não é fácil, mas tornar compreensível. Acho que isso é o grande desafio de vocês. E um outro aspecto, professora, só que para emendar, para ligar, fazer o elo aí, você foi diplomada de matemática da nossa universidade. Que relação dá para fazer com aqueles tempos e os tempos atuais, que não é tanto tempo assim, né? Não é tão distante, né? Assim, eu vou dizer que eu gostava muito de matemática,
Gostei muito de fazer a graduação em matemática, então em nenhum momento aquilo foi um sacrifício, sabe? O ambiente, os colegas, os professores, eu sempre digo que tinha aluno, né? Que tinha aluno. A URI, né? Eu tenho a URI, assim, um carinho muito especial, porque sempre que eu estou lá, eu sou muito bem recebida. E, assim, os professores que eu tive, eu tenho um carinho especial até hoje, a gente conversa, se abraça quando se encontra, então aquele contato, e eu digo que foi ali que eu plantei aquela sementinha assim já de trabalhar com o concreto, as práticas nos laboratórios, a questão da tecnologia, principalmente do pensamento computacional com a Prof. Simone. Então, assim, foi ali que começou, né? Nós trabalhávamos com um só que era tartaruguinha, para desenvolver o pensamento computacional. Então, foi ali que iniciou. E, sabe, eu digo que é uma pena a gente não ter mais a possibilidade de ter o curso na universidade, porque, como o senhor disse, né, não tem interessados, não tem alunos, muitas vezes, que se motivam a estar fazendo, né? E, principalmente, em matemática, né? Então, eu tenho alunos que gostam de matemática, mas o interesse deles agora é engenharia, né? A matemática está presente em tudo, não só na matemática pura e simples, né? Isso, daí o interesse deles no momento é o quê? Prof, eu vou fazer engenharia. Eu disse, beleza, tu gosta de matemática, tem facilidade. Mas eu tive já alunos que buscaram fora fazer a matemática porque realmente gostam e querem ser professores de matemática. E não é só matemática, outras disciplinas, tipo física e as histórias, geografia, tudo isso que a gente possuía, os cursos de graduação na universidade, todos por falta de interesse ou por falta de pessoas interessadas. Talvez, eu acredito que não sei se estou sendo um pouco duro, né, mas talvez a falta de reconhecimento financeiro, talvez dizem que não é tão... Eu acho o seguinte, né, que tem que haver um reconhecimento, né? Se tu busca uma realização profissional, tem que ver o retorno financeiro. E daí da onde que vai vir a tua realização? O teu sustento, né? Exato. Então, é tudo isso. Eu acho que é uma junção de fatores, né? Então, é um conjunto nesse caso. Por que alguns países se desenvolvem? Porque valorizam. E valorizam não só o professor do ensino superior ou do ensino médio, mas daqueles pequenininhos. Então, é por isso que outros países estão muito mais desenvolvidos que o Brasil, infelizmente, né? E o que fazer de agora em diante, então? Lutar, tipo a Josiele, sim? Lutar, incentivar? Eu acho que a receita está ali. Tentar buscar uma maneira com que você conquiste, que você, assim, eu vou dizer que eu tenho a esperança que está voltando. A questão do amor pela docência. Porque nós estamos com mais de 100 alunos no curso normal do JB. Mas não pela matemática, por um geral, né? Mas geral. Assim, mas alguns não, mas já assim, eu acho que já começa por aí, né? Porque vai ter as que vão buscar a matemática. Então vai ter, claro, de todas as áreas do conhecimento, em especial a pedagogia, né? Com certeza que acaba sendo... É meio que uma clínica geral, né? Isso. Tu tem que saber um pouco de tudo, né? Então eu acho que a professora de matemática, especialmente aquelas que conquistam medalhas do país afora, aí, acho que são fundamentais para que a gente tenha uma expectativa melhor da educação brasileira. Professor, e agora, o que a senhora não trouxe a medalha ainda para mostrar para a gente? Vai ser daqui uns dias, isso, né? E depois disso? No próximo mês a gente vai estar recebendo a medalha no Ministério da Educação, no MEC, diretamente do Ministro da Educação e o pessoal da Olimpíada. E em torno de setembro, outubro, está prevista a viagem a Xangai, na China, de um intercâmbio de aproximadamente 15 a 20 dias. E nesse intercâmbio, qual o objetivo disso? Qual foi o objetivo dos idealizadores da Olimpíada? Xangai também, né? E por que Xangai? Porque está entre os melhores mundialmente na matemática e na educação em geral, né? Então, nos índices de avaliação, a China num todo, e Xangai especialmente, a educação está muito bem, muito valorizada, o sistema educacional funciona. Então, a gente vai para lá conhecer um pouquinho disso e, na sequência, no retorno, a gente vai fazer workshops pelo país para trazer o que a gente
aprendeu lá, né, repassar um pouquinho, e também está divulgando, está repassando o nosso trabalho em sala de aula. O porquê que a gente ganhou essa medalha, o que a gente está fazendo de diferente, porque o objetivo é qual? Não é ficar para nós. Sim, com certeza. O objetivo é o quê? É compartilhar. Não é para guardar para si. Com certeza. O objetivo é compartilhar um pouquinho da experiência que deu certo para mim, que deu certo para os outros 9 medalhistas. Inclusive, a gente tem um grupo que a gente já está compartilhando tudo isso. Já estou trazendo ideias de colegas para minha situação, para minha escola. Então, eu acho que isso que é a parte mais importante e mais interessante desse prêmio, né? Alguma expectativa de algum desses workshops ser promovido por aqui? Eu acredito que sim. Ou, no caso, o MEC que vai determinar, não, a Josiele vai lá para o Nordeste fazer... A gente ainda não sabe exatamente, mas eu acredito que eles vão aproveitar as regiões, as regiões para estar, de repente, fazendo como... o sul aqui do país, eu sou a única medalhista, acredito que vai ficar restrito aqui, mas eles ainda não passaram nada para nós. A gente ainda não sabe onde é que vai, enfim, como é que vai estar funcionando isso. E até agora eu lembrei, vou fugir um pouquinho do assunto, Ademar. Nossa conversa é para isso mesmo. Fugir um pouquinho do assunto, de uma maneira que eu achei de conquistar os meus alunos e estar interagindo com eles, que foi as redes sociais. Então, em especial o Instagram, que é o que eles mais utilizam, Instagram, TikTok ali, que eles gostam mais. Todo dia eu posto material. Então, eu coloco alguma coisa relacionada ao conteúdo que a gente está trabalhando, algo importante, de maneira criativa, assim. Ou eu coloco uma perguntinha, aí eles interagem respondendo aquilo. Alguns têm ainda vergonha, a prof vai dar nota se eu errar. Não, o importante é a nossa interação. Então foi algo assim que eu notei que chamava a atenção deles e que eles acabavam interagindo bastante em relação a essas redes sociais. Então mesmo eu não estando em sala de aula com eles, a gente está tendo esse contato. A escola passou a ser reconhecida de forma diferente depois disso? Com certeza, eu vejo assim o JB, a prof medalhista do JB. Onde eu tive a oportunidade também de atuar por 8 anos lá, aprendi muito, né? Também no ensino médio, um pouquinho diferente da professora, porque era para ensinar a escrever, né? Eu como humilde jornalista tentei transmitir esses conhecimentos, também fiz alguns discípulos, tentei puxar a brasa para o meu assado, digamos assim, e a professora hoje está fazendo o seu trabalho, eles reconhecendo a importância dos alunos atuarem também nesta área. Mas que bom, eu repito, né, que bom que a URI teve uma participação nesta caminhada sua, já de alguns anos, né? Quando... No JB já 12 anos, mas como prof em torno de 20 anos, porque daí eu comecei a atuar com os pequenos. Então eu digo assim, eu já dei aula desde a educação infantil até o superior, que inclusive foi uma oportunidade que a URI me ofereceu de trabalhar a disciplina de álgebra com as engenharias. Então também foi uma experiência maravilhosa. E também, não citei antes, mas eu acho que cabe salientar, eu fiz a pós-graduação também na URI, na informática aplicada à educação. Então, a paixão pela tecnologia já é antiga, pelo pensamento computacional, e eu vejo o quanto esse iniciozinho que eu tive ali na universidade do pensamento computacional, da tecnologia, me ajudou para poder estar enfrentando o período da pandemia, que a gente teve que se deparou com muita tecnologia, e também para estar atraindo os alunos, conquistando os alunos e fazendo com que eles se prendam pela matemática a partir do pensamento computacional. Porque eu vou dizer assim, o pensamento computacional não desenvolve só matemática, né? Não, porque a resolução de problemas parte disso, e problemas a gente resolve em todas as áreas. Nós temos um minutinho ainda, professora. Eu queria só uma opinião sua. A inteligência artificial chegou para ajudar? Ou tem que saber usar para não ser prejudicial? Tem que saber usar. Eu acho que como tudo na área da tecnologia, tem os prós e tem os contras, tem os benefícios e tem os malefícios. Eu acho que um trabalho também voltado à conscientização
dos alunos no momento de estar trabalhando tudo isso é importantíssimo. Eu trabalhei cultura e tecnologias digitais ano passado, que é uma da grade do novo ensino médio. Então, assim, a importância de você trabalhar todas as coisas boas e as coisas ruins que você tem perante a toda a inteligência artificial, tecnologia, enfim, tudo isso que está nos rodeando hoje, né? Perfeito. Que bom que nós conversamos hoje com a professora Josiele Tonin Palhosa, diplomada do curso de matemática da nossa universidade. Parabéns novamente pela sua conquista e fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho também e o convite para que a senhora volte aqui a conversar conosco, porque certamente teremos muitas novidades. A senhora vai ter muitas novidades a nos contar depois da sua experiência, quem sabe, lá na China. Com certeza. Não, um prazer conversar, eu acho que foi um bate-papo legal. Então, uma coisa boa, assim, que bom poder estar aqui. E com certeza, quando precisarem, quando quiserem, a gente pode continuar. O convite já está feito. Então tá, e aceito. Obrigado, Josiele, a você em casa também, que semanalmente nos prestigia. O nosso carinho, o nosso abraço, até a semana que vem. O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós. O melhor dos dois mundos você encontra na graduação semipresencial URI. Cursos feitos para quem quer horários flexíveis e aproveitar a mega estrutura de uma universidade. O jeito URI de fazer do seu jeito. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.